Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Bom, nós vamos dar continuidade então, de onde nós paramos na aula passada, que foi sobre a pré-reforma. É isso, Se eu não estou enganado, não sei se vocês anotaram aí, se tem de memória, nós falamos até a época ali, um pouquinho antes do Martinho Lutero. Então falamos daqueles homens que vieram antes, que foi o John Hus, o Jerônimo Savonarola. Eu falei para vocês do Erasmo de Roterdã também. Falei desses homens? Acho que não lembram? Não? Deixa eu fazer uma recapitulação aqui rapidinho então, para vocês me confirmarem aí, dos que eu falei. John Wycliffe, eu acho que eu falei dele, que ele é um dos primeiros, A não ser que eu falei, John Wycliffe, que foi aquele que começou a traduzir a Bíblia para a língua do povo, no caso que era o inglês, porque até então a Bíblia só tinha na língua, no latim, que era a língua do império, no sentido acadêmico, mas que ninguém falava, só os padres, só os líderes religiosos que sabiam da língua, então o povo não sabia. Então o povo não tinha o que questionar se o que estava sendo pregado, ensinado, era certo ou não, porque não era na língua deles. Então o que eles ensinavam, os padres, o povo aceitava. Certo ou errado é o que o povo tinha. Então esse John Wycliffe, ele entendeu que ele precisava estar colocando a palavra de Deus na língua do povo para que o povo tivesse conhecimento e a partir disso visse de fato, chegasse à conclusão que a igreja estava ensinando um monte de coisa errada, um monte de coisa que não era bíblica. Então veio John Wycliffe, depois veio John Hus, denunciando aí os erros da igreja, os abusos dos líderes religiosos, Então vieram esses dois homens antes de Martinho Lutero. E aí vem um terceiro, que foi o Jerônimo Savonarola, lá na Itália, um pouquinho antes aí de Martinho Lutero. Ele começou também a denunciar, a falar sobre os pecados dos líderes religiosos, inclusive do Papa, ele mostrando pela Bíblia que o Papa não era esse líder infalível, que não era o supremo líder da igreja, que as pessoas só deviam se submeter dessa forma somente a Cristo, somente a Jesus, e não um homem que reivindicava ser o substituto do Filho de Deus na terra, que é isso que o Papa naquela época, aliás, até hoje existe esse conceito na Igreja Católica, que o Papa é o substituto de Jesus na terra. Olha só, irmãs, que coisa absurda, Então, algo que esses homens foram combatendo. E o Jerônimo Savonarola foi denunciando, como profeta, como pregador da palavra, a vida que esses padres levavam de promiscuidade, olha só, de vida desregrada, e eram os líderes da igreja, Então, aqui a gente já percebe, esses quase 2 séculos antes da Reforma Protestante, que é com Martinho Lutero, que é o que nós vamos falar agora, ele já foi preparado o terreno, Deus já estava levantando homens em alguns lugares do mundo, Inglaterra, Itália, ali Europa, Deus já estava levantando essas pessoas que não se conversavam, que não se conheciam. Era o próprio Deus mesmo que estava preparando, montando esse cenário, preparando o terreno para que viesse então a grande reforma protestante. E aí a gente vai ver como foi, que ano que foi, qual o conteúdo, quem foi Martinho Lutero, inclusive, e o que resultou toda essa chamada reforma protestante, tá? Então essa é a aula que a gente vai começar hoje, só fazendo uma recapitulação.
Então a reforma, o que foi a reforma, né? O que foi a reforma? Bom, então a igreja vinha há séculos e séculos, pelo menos a gente pode colocar aí do ano 313, onde surge a Igreja Católica Apostólica Romana, até esse 1500, então a gente está falando aí de 12 séculos aproximadamente, né? 1200 anos de um desvio da igreja. Cada ano que passava, cada século que passava, a igreja mais corrupta, ensinando mais heresias, né? Abarcando, né? Tendo dentro das doutrinas e da prática, tinham mesmo elementos pagãos, veneração a Maria, oração aos santos, aos mortos, purgatório, vendendo as relíquias dos santos como se fosse algo especial. Então tudo isso foi sendo introduzido na igreja durante todo esse tempo e perpetuado, né? Vendendo o perdão dos pecados, que é o que a gente vai ver aqui, que foi o que Martinho Lutero combateu, né? Que a igreja católica ela estava construindo, né, há décadas atrás, antes de Martinho Lutero, estava construindo aquela grande catedral lá em Roma, né, que chamam de Santa Sé, né, que é a basílica lá. E então eles tinham que arrecadar muito dinheiro. E eles começaram então a dizer que o perdão poderia ser comprado mesmo com dinheiro. Olha só, irmão. Né? Era chamado de indulgências. Indulgência é perdão. Então, comprava-se a indulgência. Se você tinha muito dinheiro, era rico, então você poderia comprar os pecados, aliás, você poderia pagar, né, os pecados que você tinha cometido e os que ainda ia cometer. Olha que absurdo. E se você tivesse algum parente lá no purgatório, né, que eles criaram essa doutrina aí, que é um lugar intermediário, quer dizer, a pessoa viveu aqui e morreu e não deu conta pelas suas obras, né, que era a doutrina católica, incluía essa questão, né, sacrifícios, obras, penitência e uma série de dogmas lá. Então, se a pessoa não deu conta de fazer isso, ela ia para o purgatório. Chegando no purgatório, ia ficar um período lá para ser purificada até entrar no céu. Essa é a doutrina católica até hoje, tá? Não sei se as irmãs já tiveram contato, né, com o catolicismo, né? A maioria dos brasileiros que estão na igreja, ou muitos que estão na igreja, vieram aí da prática do católica e tal, ou vieram do espiritismo, ou do catolicismo, né? Então a gente tem aí uma boa parte de hoje, os evangélicos, os protestantes já participaram, então alguns sabem aí do que eu estou dizendo exatamente. Então o que acontece, amadas? Veio Martinho Lutero, então, propondo essa reforma. A reforma, então, foi um movimento que visou trazer a igreja... Opa, deixa eu ver aqui que a Adriana está chegando aqui também com a gente, ó. Mas hoje é só as varoas, hein? Hoje é só as irmãs aqui. Os varões deram perdido no professor. Mas que bom, coisa boa. Então, vamos lá. A reforma foi, então, esse movimento que visou trazer a igreja à pureza original. Adriana, só dá um bem-vindo aqui para a irmã Adriana, que eu sei que ela está me ouvindo agora, parece que conectou lá o áudio, né? Fique à vontade, viu, minha amada? Sei que a irmã prefere estar participando aí só com áudio. Fique à vontade, se quiser interromper a qualquer momento, é só abrir o vídeo, o áudio, tá bom? Então vamos lá. A reforma, ela foi então esse movimento que visou trazer a igreja primitiva, né? A igreja, a pureza daquela igreja primitiva, aquela original mesmo, que a gente viu lá em Atos dos Apóstolos, né? Segundo o Novo Testamento, depois lá do Pentecoste. A reforma do século XVI, que é o que a gente está falando agora, foi o maior movimento espiritual ocorrido dentro da igreja, tá? Então, lá o dia de Pentecostes, né, foi o grande movimento onde surge a igreja, né, como esse movimento histórico, né? Lógico que a igreja nasce no Calvário, no sentido que Jesus morreu, né? É ali que ele compra os pecados, é ali que ele redime a humanidade, mas efetivamente na história é em Atos capítulo 2. Então ali houve uma grande colheita de almas, a pregação do evangelho, né? Paulo e os outros apóstolos, principalmente Paulo, pregando o evangelho em todo o império, em todo o mundo conhecido na época. Então o grande movimento foi ali. E na história então esse segundo momento é o segundo maior, né, movimento que tem na história da reforma protestante, tá? Então representou uma volta à Bíblia. O povo tinha de fato se afastado, né, dos ensinos bíblicos,
Então, representou uma volta à Bíblia, o ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, por consequência, uma rejeição total a qualquer doutrina sem base nas Escrituras Sagradas, e é o que a gente vai ver agora. Então, vocês, não sei se conseguem, né, eu nessa minha fala, comparar, por exemplo, com os dias de hoje. Infelizmente, os dias de hoje não é tão diferente quando a gente vai falar de muitos movimentos aí ditos, né, cristãos, evangélicos e tudo mais, mas que conteúdo bíblico, doutrina bíblica tem bem pouco. E a gente vê inclusive muita besteira, muita heresia, muita religião e pouco evangelho mesmo, né? Não sei a experiência de vocês com a igreja evangélica, mas a gente infelizmente percebe que isso é uma realidade. Quer dizer, nós temos no Brasil, apesar de 50 milhões se declararem evangélicos, 50 milhões de pessoas. É muita gente, amados, não é? Então a gente tem 210 milhões, a população do Brasil aproximadamente, a gente tem um quarto, mais ou menos, um quarto da população que se declara evangélico. Mas quando a gente muitas vezes vai se aproximar dessas igrejas, né, ou de alguns evangélicos, a gente vê a superficialidade do evangelho, né? Parecer com Jesus é bem pouco. Eu até me arrisco a dizer que tem alguns que se dizem discípulos de Jesus, mas não tem nem o caguete de Jesus, né? Não tem nem o jeito de andar, né? Figuradamente falando aqui. Infelizmente, a gente tem essa realidade porque a gente percebe que não é nada novo, né? Já houve isso na história, e não só na história da era cristã, mas houve isso lá em Israel, no Antigo Testamento também. Então, nenhuma novidade, amados. É muito fácil as pessoas se desviarem dos ensinos bíblicos, né? E andarem conforme as suas preferências, os seus achismos, né? E a sua imaginação, a sua fértil imaginação. Não sei se foi para vocês que eu falei, que a gente está tendo outra turma, mas a matéria é semelhante a essa que a gente está tratando. Mas eu disse que os evangélicos no Brasil acreditam em tudo, menos na Bíblia. Não sei se foi para vocês que eu falei, mas é um negócio, é absurdo, mas infelizmente é uma realidade, né? Então vem Martinho... Ana Júlia! Eita maravilha! Que bênção, né? Não se estresse, minha amada, Ana Júlia não. Vamos lá. Então, olha que coisa interessante. Martinho Lutero vem nesse contexto. Ao vivo é assim, ao vivo é tudo, né? É a vida ao vivo, né? Então vamos lá. E aqui, ó, é um culto é isso, irmão. Tem criança correndo, né? E aquela coisa toda. É uma bênção. Isso aqui é culto ao vivo. É desse jeito aí. Eu me divirto com essas coisas. Então vamos lá. Martinho Lutero chega nesse contexto, então. Quem foi Martinho Lutero? Bom, ele nasceu em 1483 e vai morrer em 1546, tá? Então, só para a gente saber um pouquinho mais aí desse homem que foi usado por Deus. Alemão, filho de camponeses, né? Tornou-se monge agostiniano e entrou para o convento em Erfurt, lá na Alemanha. É bem curioso, lógico que tem várias histórias dele, eu não vou contar, né, elas aqui, não dá tempo, mas só algumas para que a gente possa entender mais ou menos, algumas curiosidades na verdade. Então, o pai dele queria que ele fosse advogado, né? Olha aí, irmã Adriana, tá vendo? O pai do Martinho Lutero queria que ele fosse advogado, né? Naquela época, inclusive, era raro os advogados, né? Hoje a gente tem aí bem mais. Mas naquela época, alguém fazer uma faculdade de Direito era bem raro e era algo muito nobre. E o pai dele queria que ele fosse advogado, né, entrasse mesmo na universidade. E o que acontece? Ele estava indo um dia, voltando para casa, e uma grande tempestade. Mas assim, uma chuva muito forte, muitos raios. E ele ficou apavorado, ele pensou que ele ia morrer aquele dia, né? No meio daquela tempestade. E ele fez uma promessa a Santa Ana, né? Santana. Ele fez uma promessa a essa santa aí. E ele disse, se ele saísse vivo ali, se chegasse em casa, se saísse vivo daquela situação, ele não ia mais fazer a advocacia. Ele ia para a vida monástica, né? Ia ser um padre e tudo mais. Enfim, não morre, chegou em casa, então ele comunica ao pai dele, disse, pai, eu fiz uma promessa
a Santa Ana e que eu ia para a vida monástica se eu fosse livre dessa tempestade e tudo mais. E o pai dele, frustrado, né? Disse: não é possível. Não, meu filho, não é possível. O pai dele disse assim: eu acho que o diabo está por trás disso. Tirando meu filho do caminho, né? O futuro aí como um advogado, e está levando ele para esse caminho aí da igreja. Acho que é o diabo que está... os historiadores falam isso mesmo, né? O pai dele falou isso, né? Acho que o diabo está por trás disso, tanto desgosto que o pai ficou nessa situação. Bem curioso. Então, ele entra, né, para o convento, ele entra então para a vida monástica, se torna um padre, né, um monge, padre, bispo, enfim, um líder da Igreja Católica na época, tinha essas designações, né? Então, da ordem dos agostinianos, tá? Ele entra e então começa a sua vida religiosa, né? Ele buscava ele era zeloso demais. Lembra Paulo, o apóstolo Paulo, né? No judaísmo, muito zeloso, muito sincero, muito honesto. Ele tinha um conflito interno sincero, estou falando de Paulo, né? Para comparar aqui com Martinho Lutero, de que ele queria fazer o bem, queria obedecer à lei de Deus, mas quando ele se deparava com a sua velha natureza, ele ficava assim desesperado, porque ele disse: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Então ele percebia que o esforço religioso, o esforço dele não era suficiente para que ele pudesse obedecer a Deus, servir a Deus. O pecado que habitava nele era maior do que até o seu desejo de fazer a vontade de Deus. Olha que coisa doida, né? E é a realidade. Inclusive naqueles até que depois servem a Deus, ainda continua, nós sabemos bem disso, né? Os conflitos que nós temos entre nossa velha natureza e a nova natureza que recebemos ao aceitar Cristo. Então, Martinho Lutero, bem semelhante, ele tentava ali obedecer tudo, né? Naquela vida piedosa, fazendo caridade, orações, estudando Bíblia e tudo mais, mas mesmo assim ele não consegue, ele tem uma angústia intensa na sua alma e uma sensação de que ele estava perdido, mesmo sendo um monge, mesmo sendo uma pessoa dedicada à sua vida, à vida religiosa, mas ele tinha um buraco na sua alma, ele sentia que ele estava perdido, que ele ia para o inferno, né? Ele tinha essa angústia. E ele, lendo a Bíblia, em 1512, aos 29 anos, ele leu o texto de Romanos, capítulo 1 e verso 17. Lembrando que a Igreja Católica pregava, ensinava que a salvação era pelas obras, que se a pessoa fizesse as obras, se a pessoa obedecesse, se obedecesse à Igreja Católica, ela seria salva, né? Então, ele, quando lê Romanos capítulo 1, versículo de número 17, ele tem uma libertação. Ali é como se o peso dessa alma dele tivesse ido embora, porque ele lê lá: o justo viverá por fé. Olha que coisa interessante, o justo viverá por fé. Então ele entendeu, opa, salvação não é pelas obras. Ele entendeu então sobre a doutrina da graça, o favor imerecido de Deus. Era a fé que recebia essa graça, né? E que por meio dela ele seria salvo. E ele não poderia fazer nada para ser salvo, porque Jesus que fez na cruz do Calvário. Irmãos, evangelho mais básico. Mas olha só que ponto chegou a religião católica, né? De que aquilo que é básico no evangelho, ou seja, a mensagem centrada na cruz, na graça de Deus, por meio da fé, isso ficou escanteado. Ficou lá, assim, de lado mesmo. E é inevitável fazer essas comparações, né, da história para hoje. Então hoje também, infelizmente, a gente vê na cabeça de muitos cristãos, na boca de muitos pregadores, dentro de muitas igrejas evangélicas, como eu disse, uma mensagem que a pessoa ela precisa fazer alguma coisa. Se ela não fizer, se ela não tiver tal postura, se ela não der tal coisa, se ela não for assim o assado, ela não vai ser salva. Sendo que salvação é pela graça de Deus. É claro que nós entendemos que quem foi alcançado pela graça tem uma mudança de vida, uma transformação de vida. Mas eu não tenho condição de contribuir para isso, porque Jesus já fez tudo o que devia fazer, uma única vez, de uma forma completa, plena, sacrifício único e suficiente na cruz do Calvário, né? Então,
aqui o Martinho Lutero se deparou com isso e ele foi livre daquele peso. Ele entendeu que não era o seu esforço, que não era porque ele orava muito, porque lia muito Bíblia, porque ia muito à igreja, porque dava os seus bens materiais, né? Não era por causa dessas coisas que Deus ia se agradar dele, que ele seria salvo. Então, é interessante, amados, como eu disse, é inevitável a comparação, mas hoje não está tão diferente, é que a gente tem, dentro das nossas igrejas evangélicas, um jeitinho, né? E ainda mais no Brasil, o jeitinho brasileiro, de pregar essa salvação quase que pelas obras e não pela graça. A graça é uma mensagem estranha a muitos evangélicos no Brasil e soa até como uma libertinagem espiritual. Quando a gente vai falar da graça de Deus, então as pessoas falam assim, não, então se a gente pregar isso, as pessoas vão ver de qualquer maneira. Não. O evangelho pregado, de fato, como tem que ser, primeiro transforma vidas. Primeiro que a gente conscientiza pelo Evangelho e o Espírito Santo entra no coração e na mente das pessoas pelo Evangelho, transformando essas pessoas, lhe dando uma nova natureza para que elas vivam uma vida de comunhão com Deus e não de relações de opressão, de interesses, de barganhas que muitas vezes a gente vê dentro das igrejas, pessoas vivendo nessa perspectiva, nessa loucura, achando que Deus é um ídolo, que se você fizer tal coisa Ele te abençoa, se você não fizer Ele te amaldiçoa. Não é essa lógica, isso é lógica religiosa. O Evangelho não é assim, amados, né? Vocês sabem disso. Então a gente percebe que esse versículo explodiu como uma bomba no coração de Martinho Lutero e ali ele descobre a gloriosa doutrina da justificação pela fé. É esse termo, né, que é bem importante a gente guardar e compreender. A justificação pela fé. Porque a Igreja Católica pregava a justificação, a palavra justificação quer dizer o inocentamento. A irmã Adriana que está nos ouvindo, ela entende bem, né, esses termos teóricos, porque esses termos, irmã Adriana, não sei se a irmã tem essa informação, mas são termos forenses. Né? Eu digo aqui, a Bíblia usa esses termos como forenses, justificados, né? Inocentes, culpado, então são termos forenses que pertencem ao meio judiciário e tudo mais. Então a justificação, o inocentamento era pela fé e não pelas obras. É bem interessante a gente entender aqui esse contexto. Então ele descobre que a doutrina da justificação pela fé, né? E ele ali é salvo, é liberto e ele começa então a combater a Igreja Católica, toda a doutrina da Igreja Católica nessa perspectiva de que a Igreja Católica falava, não, tem que dar dízimo, tem que dar oferta, tem que fazer penitência, tem que fazer obras, tem que ir para a igreja, tem que obedecer à igreja, se não fizer isso não há salvação. E a Bíblia diz, não, não é assim. Né? E aí mais tarde, quando o Papa Leão X, que era o Papa na época, né, estava construindo essa Basílica de São Pedro, como eu disse para vocês, tinha lá um emissário, um pregador chamado João Tetzel, ou Johannes Tetzel. Esse era mais ou menos um missionário da Igreja Católica, que ele ia pregando sobre as indulgências, né? Então foi a Alemanha vender as indulgências que ofereciam redução de penas do purgatório, como eu disse. Convencido de que o tráfico dessas indulgências desviava o povo da verdade, oferecendo falsas esperanças, né, Lutero decidiu enfrentar esse abuso. E no dia 31 de outubro de 1517, aqui é o dia que a gente comemora a Reforma Protestante, né? Inclusive, outubro agora passado fez 503 anos, né, dessa data. Então, no dia 31, porque ele era padre lá no chamado Castelo de Wittenberg, na Alemanha, ele fixa, né, eles tinham esse hábito de pregar assim na frente da igreja, de colocar, né, na frente da igreja o assunto que ia pregar no domingo. Então ele coloca lá 95 teses. Se vocês quiserem saber, amadas, o conteúdo, o que foram essas 95 teses, né, que ele colocou lá para combater essas doutrinas da Igreja Católica, tem um livreto, que eu não vou achar aqui, eu tenho ele aqui, mas para me procurar agora, está atrás de mim em algum lugar aqui. Um livreto assim, ó, desse tamanho, do tamanho da palma da minha mão, né? A palma parece grande aqui, mas não é assim não. Um livreto assim pequeno, chamado A Reforma Protestante de Abraão de Almeida. Se vocês me lembrarem, eu ponho lá no Zap para vocês, tá? No grupo do WhatsApp. E é baratinho ele, é um livreto, deve ser R$25, alguma coisa assim.
E lá está as 95 teses de Martinho Lutero, só para vocês, né, entenderem lá qual foi o conteúdo. Então ele fixa isso e prega isso na igreja. Isso foi uma revolução, né, na época, não só na igreja, mas isso foi se espalhando, né, e chegando até o Papa. Essa notícia de que havia lá um monge, lá na Alemanha, em Wittenberg, que tinha pregado lá essas 95 teses contra as indulgências, ou seja, contra a venda contra a venda dos perdões, né? Do perdão dos pecados, tá? Então ele combateu muito esse tal de João Tetzel. Esse João Tetzel, ele falava assim, ele tinha uma frase, né? Somente o tilindar, né, o suar da moeda no fundo do cofre vai fazer com que... Opa, deixa eu só fechar uma janelinha aqui, que o celular está na minha frente. Bom, pronto. A frase era o seguinte, somente o tilindar da moeda no fundo do cofre e o teu ente querido sairá do purgatório. Olha só, vendia a bênção, né? Vendia a bênção. Será que tem alguma coisa parecida com hoje, irmãos? Dê oferta aqui, dê o dinheiro aqui, que Deus vai te abençoar, faça um voto de fé, né? Essas conversas todas que parecem ser bíblicas, mas a gente percebe que não são, né? O que está envolvido nisso, se a gente for ver um todo, é quase que a venda. Se a pessoa não fizer aquilo, Deus não vai abençoar. Como se Deus ele se relacionasse assim conosco. Já pensou se Deus fosse só nos abençoar quando nós obedecêssemos fielmente, quando nós fôssemos, na verdade, assertivos? Já pensou? Nós estávamos perdidos, irmãos. Eu não quero dizer com isso que a gente não deve se esforçar para obedecer a Deus e para fazer a vontade de Deus. Não é isso. Paulo combate isso em Romanos, quando ele diz assim, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, né, Paulo já sabia o que estava na mente do povo. Naquela época já havia esse questionamento. Então, a gente vai pecar para que a graça seja mais abundante ainda? Paulo diz, de modo nenhum, de forma nenhuma. Então, a doutrina da graça não é uma autorização para a pessoa fazer o que ela quer. Pelo contrário, a doutrina da graça, ela gera tanta gratidão no coração daquela pessoa que a sua natureza regenerada, esse entendimento de quem Deus é, esse Pai amoroso que enviou seu Filho no meu lugar para morrer na cruz do Calvário, é que me fará desejar fazer a vontade de Deus, não como algo em troca, porque nunca eu vou poder retribuir o que Deus fez por mim enviando seu Filho em meu lugar para morrer por mim. Eu posso dar minha própria vida, isso ainda não vai ser suficiente, isso não vai ser uma recíproca, isso não vai ser a mesma medida e nem vai chegar perto, né? Não tem como eu retribuir o amor de Deus. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira, é imensurável, não tem como medir esse negócio. Eu não posso fazer nada para retribuir isso, eu não tenho condição. Jesus, ele foi enviado por mim, ele morreu por mim, o que eu posso fazer? Só uma coisa, tem um salmo, esqueci o salmo agora, deixa eu ver enquanto falo com vocês, se eu acho aqui. Mas esse salmo, ele vai dizer mais ou menos aí, o que nós podemos fazer, na verdade, né? Salmo 116, tá? Salmo 116, verso 13. Eu acho bem interessante aqui, porque aqui ele fala mais ou menos, né? O que nós poderíamos fazer em relação a Deus. Salmo 116, versículo número 12 e o 13, tá? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Olha só, o salmista diz, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É isso que a gente pode fazer. Tomar o cálice da salvação, ou seja, aceitar essa salvação e invocar o nome de Deus. É só isso, amados, que nós podemos fazer em relação à nossa salvação, aceitá-la e invocar a Deus. E mesmo assim, só fazemos isso porque Deus veio até nós, porque a mensagem foi pregada, porque o Espírito Santo nos alcançou, porque foi nos dado a fé, porque nós não amamos a Deus, Ele nos amou primeiro. A gente só reage a uma ação de Deus. Então é Deus que é o autor e é o consumador da nossa fé. Ele que é o autor, Ele principia isso, Ele leva isso a cabo. Ele faz tudo.
Ele opera tudo em todos, tanto querer quanto executar, é o que diz a palavra de Deus. Então Martinho Lutero entendeu toda essa dinâmica, né, do Evangelho, da graça, que a Igreja Católica pregava contra. Por quê? Poder, né, irmão? A igreja queria poder sobre as pessoas, então oprimia as pessoas. Esses discursos de barganha, esses discursos de manipulação, esses discursos de opressão, esses discursos de medo, de culpa, de ganância. Então, assim, não se escapa, né? Esses pregadores do movimento, por exemplo, da teologia da prosperidade, que não é muito diferente, ou seja, faz que Deus te abençoa, né? Realiza isso que Deus vai ser em teu favor e tal. Então eles pegam pelo medo, ou pela culpa, ou pela ganância. A mensagem não falha, cerca a pessoa. E não é assim que o Evangelho nos ensina, né? Deus não se relaciona como os ídolos se relacionam. Quer dizer, ídolos coisa nenhuma, que são tudo invenção da cabeça dos homens, né? Mas eu digo nessa lógica religiosa, né? Que o Antigo Testamento, os judeus também criaram a religião e Jesus veio combatendo isso, e como também ao longo da história a Igreja Católica se tornou também mais um paganismo. Então a Igreja Católica era mais pagã do que os pagãos que a gente conheceu. Muitas vezes hoje não é diferente. A gente vê muitos discursos, muita proposta religiosa dentro de igrejas evangélicas que não diferem em nada das outras religiões. Lembrando que o Evangelho não tem nada a ver com religião. O Evangelho é uma proposta de Deus de recriação do homem em Cristo Jesus. Vai muito para além de qualquer capacidade humana de enquadrar em um conjunto de regrinhas e de proposta de igreja local. A igreja, amados, de Jesus, ela não cabe em lugar nenhum. Ela extrapola tudo e todos, a mente de qualquer teólogo, a mente de qualquer pregador. O Evangelho é gerado por Deus, é da mente divina. O Evangelho é tão assustador que quando ele é pregado na sua verdade, ele nos apavora, porque tal liberdade é nos dada. E quando é nos dado tal liberdade, nós nos vemos com tanta responsabilidade sobre aquela liberdade, que agora nós somos responsáveis individualmente sobre tanto conhecimento e recurso que nos foi dado. Então a gente não peca por causa de medo nem de consequência. Nós não pecamos e não desejamos pecar, e nós inclusive desejamos fazer a vontade de Deus pelo entendimento de quem é Deus e não do que Ele pode fazer conosco nos jogando no inferno. Tem gente que fala assim, a gente pergunta: rapaz, por que tu serve a Deus? Com medo do inferno, né, meu irmão? Você serve a Deus porque tem medo do inferno? Tá errado, irmão. E se Deus falar assim: André, não tem inferno, não tem consequência para o pecado? Aí eu falo: não tem não, Jesus? Não, esse negócio não vai ter condenação eterna para você e nem vai ter consequência ruim assim para os pecados. Ah, então, Senhor, eu vou pecar. Então, eu não vou ficar esse negócio servindo o Senhor não, que isso é muito difícil. Né? Olha a cabeça. E se Deus falasse assim, ó, você pode orar. Eu não vou te responder nenhuma oração. Eu acredito que alguns de nós vão falar: então, para orar para quê, hein? Se Deus não vai responder nada. Eu não vou orar, não. Olha a cabeça, que a gente vai percebendo que tem alguma coisa errada. Por que eu oro? Para Deus me livrar dos meus sufocos? Para Deus me abençoar e me socorrer? Qual é o motivo principal da oração? Por que se Deus não fizer nada disso? E se Deus fala assim: não vou te levar para o céu, eu ainda o amaria? Então eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu me esforço para não pecar por interesse egoísta, próprio e benefício? Isso é inteligência. Isso não é compreensão de quem Deus é. Porque eu oro não porque Deus pode me safar dos meus apuros, das minhas agonias, dos meus aperreios. Eu oro a Deus porque eu amo, quero um relacionamento com Ele, Ele é meu Pai, quero a Sua presença, quero a comunhão com Ele. É melhor do que a bênção, é melhor do que o socorro, é melhor do que a cura, né? Quando Abraão chegou até Deus, disse: Senhor, o que Tu vai me dar? Olha só, irmão. Igual a gente, né? Senhor, na oração: Senhor, o que o Senhor vai me dar? Porque eu tenho aqui, eu sou velho, não tenho filho, tenho um Damasceno, Eliezer, o que o Senhor vai me dar? Aí Deus fala assim: Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Olha o que Deus estava ensinando para Abraão: eu sou a tua maior recompensa, Abraão.
não é o filho que tu deseja.